Pela estrada fora eu vou bem sozinha levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passou aqui por perto. Oi, meninas, boa noite. Fiquem à vontade, vão aí acessando essas memórias afetivas. Vou começar pela Patrícia Melandres, que é biblioteconomista pela Universo, mediadora de biblioterapia, pós-graduanda em literatura infantil e juvenil, literatura brasileira de autoria feminina pela Universidade Cândido Mendes. Tem um Instagram lindo, maravilhoso, em que ela convida outras pessoas para falarem de literatura, que é o Respiro Literário, que é lindo, Pati, tá de parabéns. Tem Obrigada. a Sandra Ramos, que é professora formada em português e espanhol na UERJ, atua hoje como gestora escolar no SEJA, da Rede Estadual do Rio de Janeiro, em São Pedro da Aldeia, é coordenadora pedagógica também na rede particular, usa também as redes sociais para escrever sobre sua experiência de vida e mostrar que podemos viver a vida de uma forma mais leve, apesar das adversidades. Seja muito bem-vinda, Sandra. Tem a Tamar Obrigada. Policarpo, que é formada em Letras, Português e Espanhol pela Universidade, Faculdade da Cidade, professora de Espanhol da SEDUC, do Rio de Janeiro, faz mestrado profissional em Novas Tecnologias da Educação pela Unicarioca, com experiência em intercâmbio estudantil na cidade de Mendonça, Argentina, e intercâmbios virtuais pelo Patrimônio Jovem da Unesco e pela Gira por Infância e Adolescência, por ONG Espanhola e pelo Colégio Internacional Signorelli. Ou seja, estou super bem acompanhada aqui com vocês, super Obrigada. empoderadas, profissionais, que eu admiro. E estou aqui, ó, sou todo ouvidos para vocês. Quem quer começar? Pode ser a Pati? Sabia que você ia me chamar para conversar. Então, é uma honra estar aqui, né, ser convidada para esse momento tão afetivo, né? Porque você falar de histórias é você reviver momentos únicos da sua vida, né? Você voltar no tempo e sentir aquilo de novo e reviver. É saudade também, né? E literatura foi o que você falou, né? Para mim, a literatura é o meu oxigênio, é, é o que me move, é o que me faz sentir viva, que me socorre nos momentos difíceis. E eu tenho algumas histórias, alguns livros que eu amo muito. Minha mãe, quando a gente era pequena, eu e minha irmã, ela comprava alguns livros e minha irmã lia muito, né? Então, a minha referência de leitura é minha irmã mais velha, Priscila, e ela gostava muito, ela ficava muito tempo no quarto lendo. E a primeira pessoa que me levou na biblioteca foi ela. Então eu conheci uma biblioteca através da minha irmã, e quando eu vi, eu falei, nossa, aqueles livros coloridos, né? Eu era criança, devia ter uns 10 anos, embaixo, assim, eu tinha acesso a eles, e um ambiente todo colorido, assim, muito, muito gostoso. E um livro que me marcou, eu trouxe para vocês, eu até comprei de um sebo para ficar mais próximo do meu original, que é esse aqui, a Margarida Friorenta, não sei se vocês estão vendo. Esse foi o primeiro Penelope. livro que eu li sozinha depois que eu fui alfabetizada. Então ele tem essa, me traz essa memória afetiva mesmo. Eu consegui ler um livro sozinha, né? Então foi muito significativo para mim. E é isso, eu não quero me estender porque as nossas colegas têm coisas importantes para falarem. E a gente tem história o tempo todo para compartilhar, né? E os livros eu acho que são grandes companheiros. Né? Minha irmã, acho que foi a minha primeira bibliotecária, né? Que me apresentou os livros, me apresentou a biblioteca, e ao longo da minha vida eu conheci pessoas também que
mostraram para mim essa força da literatura, dos livros, esse suporte, né? Como acho que a Cíntia falou, de suportar, né? Os livros já suportaram muitas dores no meu coração, então são meus grandes companheiros. Que lindo, lindo Obrigada, mesmo. eu que agradeço. Primeiro, agradecer a você, Isabela, pelo convite. Eu fiquei bem lisonjeada, não esperava, né? Ainda mais com a nossa distância física, depois de ter ficado juntas um tempo. Estou gostando muito, conhecendo duas mulheres maravilhosas, né? Empoderadas, bem legal, né? Então, já lembrar para vocês, eu não tive assim, meu contato logo de início, né? A primeira lembrança é um livro que meu pai trouxe do trabalho dele, que ele era gráfico, numa editora, uma seleção de contos que nem era apropriado, vamos dizer assim, para a minha idade, e daqueles contos que ficou gravado, que era um conto muito triste, que era A Negrinha de Monteiro Lobato. Chorei muito, aquilo me marcou muito, aquele sofrimento todo daquela menina, né? Posteriormente, ou antes, já lia muitas historinhas de vizinho, né? História em quadrinho, que era uma coisa assim de preço mais acessível para minha família, mas eu sempre fui voltada para isso. Então, o livro realmente que me marcou foi esse conto. E a partir daí foi outras e outras leituras. E é isso. E hoje você está escrevendo também, né? A gente está esperando, eu estou aguardando a publicação do livro da Sandra também, gente, que ela também escreve, já escreveu para jornal, né? Não, no caso, assim, eu tenho um foco um pouco diferente de vocês, né? Pelo que eu percebi aí. A minha parte não é literatura infantil, nem infanto-juvenil, nada disso. Eu escrevo crônicas, artigos, e sobre, como eu sou um pouco mais velha do que vocês, sobre a minha experiência de vida como mulher independente, de lutadora, dos relacionamentos também, porque são todas as histórias que a gente passa na vida que formam a pessoa que você é atualmente, né? Eu tive boas histórias de vida com meu ex-marido, que já está falecido, com os namorados, histórias de trabalho, por ter sido gestora de 2 escolas, né? Na realidade, de 3, né? Porque eu fui do CIEP, foi quando a gente se conheceu, e depois do SEJA, e fora a escola particular. Então, você vai conhecendo muitas pessoas, principalmente mulheres. E essa troca do bate-papo na hora do recreio, quando você é gestora, as pessoas vêm até você para contar as coisas que estão passando, porque precisam de ouvir algum conselho. Então, atualmente, nós temos um círculo grande de amigas e colegas, e que elas sempre gostam de conversar comigo. Eu falei, então, por que eu não posso colocar isso no Instagram, né, que é uma rede que tem mais, assim, um pouco mais de seleção, para as mulheres lerem aquelas coisas todas, né? E procurarem, através da minha experiência de vida, talvez encontrar um fiozinho ali que possa dizer, não, eu posso fazer isso ou eu posso fazer aquilo, sem nenhuma pretensão, claro, né? Contar as coisas do jeito que elas são, para que eu possa levar alguma experiência para essa mulherada toda. E é isso. Estou esperando, hein? Só você publicar que eu vou lá comprar. Tá, eu também, hein? Quero muito. E você podia fazer a pós de literatura brasileira de autoria feminina com a gente, né? Que é esse o foco, né? Verdade, só mulheres. Só mulheres. Vozes das mulheres na literatura. Muito legal, gente. Vale o convite aí, que está maravilhosa. A gente sai de lá apaixonadas, assim, tanto pelas professores que aparecem lá para dar aula para gente, quanto pelo conteúdo mesmo que a gente acessa, né? Agora estamos falando da Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector. Maravilha. Várias outras. Da Cândido Mendes? Você postou isso no grupo, não postou? Postei sim. Postei lá no Literandas. Ficou faltando aqui assim, uma vontade, mas sabe? Um empurrãozinho maior. Vamos! Já chegou. Agora a gente empurra, agora você vem com a gente. Tamar também tá super convidada, hein? Vamos lá estudar literatura de autoria feminina. Vocês duas. Legal. Então, e aí, Tamar? Então, primeiramente, eu quero agradecer também pelo convite. Eu me sinto honrada, assim como vocês.
É muito legal revisitar essas experiências, né, de leitura. Na minha infância, meus pais também eram muito pobres, e aí eles não eram muito letrados, né? Eu aprendi a ler com meu pai, né? Mas quando eu fui para a escola, aí eu descobri os livros, né? Depois da alfabetização, com certeza. Mas eu me apaixonei pela leitura. É um universo, né, que abre para a gente. Eu tenho uma gratidão por esses livros, porque nos ensina a escrever, nos ensina a falar e também ajuda muito na nossa imaginação. Eu lembro que nas redações da escola eu tinha muita criatividade. Era até aquela questão, né? Os professores falavam: fale sobre férias, né? Aquele tema que é sempre isso. E eu olhava ao meu redor e os meus colegas com uma dificuldade enorme, né? Até porque não tínhamos viagens, né? Tantas experiências tão marcantes, talvez. Mas eu usava a criatividade dos livros para escrever. Então, enquanto estava todo mundo ali, as pessoas à minha volta, imaginando o que iam falar, eu já tinha metade da redação feita pela criatividade dos livros, de fato, né? E assim, João e Maria, né, foi um livro que me impactou muito, porque eu tenho um irmão 2 anos mais velho do que eu, então eu lendo o livro, imaginando eu e ele na história o tempo todo, e como nós fugiríamos aí da bruxa, enfim, é muito gostoso isso. E assim, um livro que também me marcou, foi um dos primeiros livros que eu li, foi Memórias de um Cabo de Vassoura. Talvez ele não seja um clássico, né, tão famoso, né, como outros, mas ele me trouxe uma consciência, né, do meio ambiente, essa coisa, né, da madeira, do reflorestamento e tudo mais. E como ele, assim, o personagem era a madeira, né, que falava, eu ficava assim imaginando, entendendo melhor, né, essa questão. Caramba, como eles se sentem, né, como se eles se sentissem, né, essa questão do meio ambiente. Então, depois que veio essa questão da Eco 92, né, lá atrás, e depois, né, bem depois, Rio +20 e tudo mais. Então, eu acho que os livros são esse universo. A minha irmã também que me apresentou, né, os livros, assim, a biblioteca, de fato, não me levando à biblioteca, porque ela era muito mais velha do que eu, mas assim, quando eu fui pelo 5º ano, né? Aí ela falou: nossa, agora você vai ter acesso à biblioteca da escola, então aproveita, lê tudo que você pode ler. E eu lembro que eu não saía da biblioteca. Todas as oportunidades que eu tinha, eu estava lá lendo livros que às vezes eu pensava assim: caramba, por que eu li isso? Mas contribuíram, sem dúvida nenhuma, contribuíram para a minha formação, contribuíram para quem eu sou hoje. Então, assim, é gratidão, com certeza. Gente, eu tô assim, enlouquecida com as histórias de vocês. Nem sabia, ó, trabalhei com a Tamar, trabalhei com a Sandra, e eu não sabia dessas histórias todas. Tamar, a gente se esbarrava lá de vez em quando tinha reunião, era só para falar de reunião, de aluno, de confusão, disso, daquilo. A gente não tem esse tempo de falar, de conhecer a história do outro. Amei essa sugestão. Nem sabia que você lia na infância, nem tinha passado pela minha cabeça. E é muito bacana a gente conhecer, né, essa história, as histórias que vocês têm com vocês, que vocês trazem, né? Adorei. Aí, quando a Paty falou sobre a irmã dela ter levado ela a conhecer os livros, porque já tinha tudo lá, né, tudo colorido, fiquei pensando, nossa, que privilégio, que maravilha, né? Que coisa maravilhosa poder ter esse acesso aos livros. Você me fez lembrar também, quando eu vim morar com os meus avós, né, em Caxias e tal, que era um sítio, lembro que os meus tios, eles eram adolescentes, eu era criança, eu cheguei aqui aos 5 anos, e tinha uma cômoda na sala do meu avô, assim, eu me lembro muito dessa cômoda, e eu era muito fuxiqueira, né, fui lá olhar. Quando eu abri, eram aqueles livros mais grossinhos, assim, e dentro era de português, cheio de literatura, né, cheio de contos, cheio de poemas. Eu me lembro que eu encontrei ali, acho que foi o primeiro contato que eu tive com bastante obras literárias, foi dentro do livro didático. Olha que interessante. E eu lembro de eu olhar assim, que era um poema, se eu não me engano, que era de uma menina do leite derramado, gente.
Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu achei aquilo fantástico. Eu já lia, eu achei aquilo fantástico, fiquei me sentindo meio a Tamara ali, imaginando ali que eu era aquela menina do leite derramado, daquela cena ali, que me veio essa memória afetiva com os livros dos meus tios. Eles nem ligavam muito pro livro, o livro ficava lá dentro da gaveta e eu peguei e fiquei ali, ó, viajando, que eu acho que eram poucas coisas que a gente tinha para viajar assim na literatura. Eu já pegava ali, me lembrei também de um outro livro que era do Machado de Assis, eu acho que é A Mão e a Luva, que eu falei, gente, o que será que tem nessa história? Assim, Machado era um super, né, sério, né? Eu olhava assim, falava, gente, mas eu me lembro, eu não li a história, mas eu me lembro de querer ler, de achar interessante aquele romance ali, bem bacana. E estou aqui tocada, gente. Podem abrir os microfones, podem trocar, vamos falar mais um pouco, que eu fiquei super tocada aqui com a história de vocês. Me lembrou um monte de outras coisas. Engraçado, Isa, a gente está falando da infância, né? Eu tenho essa parte da infância, que minha irmã me levou para a biblioteca municipal, e dali eu comecei a pegar alguns livros. Mas da adolescência para a fase adulta, eu lia muito pouco, apesar de trabalhar em biblioteca. Por quê? Eu trabalhava de dia e estudava à noite. Depois foi o contrário, eu estudava de manhã e trabalhava à noite. E eu fui morar sozinha e passando muito perrengue. Então, eu abandonei a questão da leitura. Eu retornei mesmo quando eu pude fazer uma faculdade, né? Que foi com 39 anos que eu tive a possibilidade financeira de fazer uma faculdade. Aí eu fui fazer orientação profissional e deu biblioteconomia. Claro. Aí, dali, eu falei, é a minha vibe. Então, eu vou retornar com tudo. E comecei a ler com a faculdade. Não li tanto por causa do estudo mesmo, trabalhando e estudando. E, assim, eu não sou... Eu gosto muito de ler, eu leio, mas eu tive essa defasagem durante a minha adolescência, porque eu tive que trabalhar muito cedo. Então, hoje eu estou correndo contra o tempo para poder colocar minha leitura em dia. Mas, como eu te falei, a leitura, o livro é o meu suporte, sobretudo a poesia. A poesia é um alento, é um bálsamo. Nossa, eu acho que expressa o que eu sinto. Então, eu me descobri ao longo aí da vida, com os percalços da vida, e é muito bom a gente poder ter um lugar, né, para falar sobre isso, e você está oportunizando esse momento para gente. É isso. Verdade. Outra coisa que eu queria comentar é assim, os livros me ajudaram até a me desinibir um pouco, né? Porque eu ainda sou tímida, mas da infância eu era extremamente tímida. Porque eu lembro que na escola, na sala de aula, eu me lembrei disso por conta desse convite. Na sala de aula, quando a professora pedia para ler, eu, extremamente tímida, mas porque eu gostava tanto de ler, eu me ousava, eu me permitia ler em voz alta. E eu lembro que eu lia e, né, com aquela insegurança toda, e os meus colegas só faltavam me aplaudir. Tinha momentos que chegavam a me aplaudir, e eu ficava morrendo de vergonha, mas ao mesmo tempo empoderada, né? Ao mesmo tempo ganhava confiança. E me elogiavam, dizendo, nossa, sua voz é clara, sua leitura é boa. Mas isso graças aos livros, né? Porque eu lia sempre. E ali foi me dando estímulo, interesse por essa área, por isso me tornei professora também de português, só que também me apaixonei pelo espanhol, e aí professora de espanhol também. Então eu acho que tudo tem a ver com isso, esse amor pelos livros. Que legal. Eu estou aqui, estou me lembrando de mim também. Comecei a gostar dos livros e me enveredei pela docência, né? Hoje eu estou aí, sou mediadora de livro, faço promoção de livro, sou toda livrada, adoro. Também não tive muita oportunidade de ler na fase adulta. Da adolescência para adulta, eu dei uma parada porque eu tinha que fazer faculdade, trabalhando em um monte de escola, fazendo estágios. Não dava muito tempo de ler, às vezes lia os textos que estavam sendo pedidos na universidade, né, dar conta daquela
imensidão de coisas para analisar e escrever a respeito, mas, assim, por prazer mesmo, não dava muito tempo. Hoje também eu estou buscando igual a Paty, né? Buscando tempo, indo atrás, fazendo acontecer esse momento da leitura, na marra, assim. Pego, leio. Com a pandemia melhorou um pouco, né? Por conta de que a gente não tem mais essa coisa de sair, né? Desses percursos que a gente faz e perde tempo no trânsito, na correria. Eu acho que o ponto positivo foi que eu tive mais tempo também para pensar a leitura, entrar na pós-graduação também, que para mim foi bem importante, né? Até para ter outras indicações de leitura, outros olhares. E aí hoje eu estou correndo atrás de prejuízo também. Bom, eu li bastante. Eu tive a sorte, eu sempre estudei em escola pública e lia muito, também tive acesso às bibliotecas e tudo. Depois também fui fazer não Rio, meninas, eu fiz o curso clássico no Pedro II. Acho que deve ter sido curso clássico. Então, era tudo. Eu gostava tanto de ler, eu gostava tanto de estudar, que aí eu fui fazer curso clássico, porque tinha. Até alemão, eu aprendi um pouquinho lá, sabia? Que Era alemão, legal! francês, grego. Olha, era aquele universo assim, maravilhoso. O Pedro II me deu uma mudança na minha vida, né? Já com 17, depois 18 anos, assim, foi maravilhoso. Depois continuei lendo, né? Agora, depois, livros específicos de gestão escolar, essa coisa mais direcionada para o trabalho. E agora, nessa época toda de pandemia, eu estou lendo assim, terminei hoje de ler A Vida de Elza Soares, que foi escrita pelo Zé Camargo, li a de Rita Lee, e vou iniciar amanhã com a minha pessoa que eu gosto muito, que é a Frida Kahlo, né? Nossa. Já vi o filme milhões de vezes, já passei na escola, então são mulheres assim empoderadas antes dessa palavra existir, né? Com uma história de vida assim riquíssima, e isso também me traz assim muito assim, tipo assim, falei, pô, a gente está no caminho, nós todas estamos no caminho certo, né? E continuo lendo, leio livro também de diversos. Não gosto muito, assim, de romances, assim, que já li muito na minha juventude. Hoje não, eu gosto mais de livros, assim, carnal, de coisa de filosofia, mais por essa de sociologia, mais da parte política, entendeu? Mas gosto de ler porque eu acho que a leitura faz com que você veja a realidade de uma outra forma. Às vezes até o conhecimento ele é um pouco cruel, né? Porque você vê tanta coisa errada, tanta coisa que não podia ser assim, e às vezes você, né? Você sabe que a gente está falando, né, de política, mas aí isso é outra história, uma outra live. Então, concordo que a leitura, tanto que eu vi ela falando ali que foi o caminho dela, acho que o caminho de todas nós, né? Mulheres, assim, pelo que eu percebi, todas nós tivemos dificuldade no início para estudar. Eu só pude estudar porque foi toda escola pública. Eu nunca estudei escola particular. E tem uma boa bagagem, né? A minha faculdade, português e espanhol, que era para fazer em 4 anos, eu estudava à noite também. Aquela tarde e noite, eu fiz em 6, porque eu trabalhava também o dia inteiro, e eu trabalhava no centro do Rio para chegar no Maracanã saía às 6 horas, não conseguia chegar às 6h30. Então, sempre aquela disciplina que ficava naquele horário do primeiro tempo, eu nunca colocava, porque só chegava na faculdade às 19 e pouco, 30. Então, isso prolongou a minha estadia na faculdade, né? E, sim, não me arrependo de nada disso, dessa leitura imensa que eu tive, que ainda tem muito, é que eu estou aqui fora, não estou lá no meu escritório, vocês iam ver a quantidade de livros, né? E também, eu acho que todas nós, não sei se vocês têm, eu tenho aquele apego, ai, meu Deus, empresta, quando eu empresto, eu sei que a pessoa não vai devolver, né? Então, assim, continuo lendo muito. E agora já estou inclinada a voltar a estudar, porque eu já tinha me afastado um pouco. Falei, não quero mais estudar nada, não. Mas com vocês falando dessa forma, eu acho que vou tentar. Ai, já gostei, que vai somar bastante lá no nosso time. Vamos sim, Sandra, vambora, meninas. Vambora. Bora, Tamar, também. Bora.
Vamos lá para pós, fazer literatura. Se não fosse o mestrado, brasileira. Eu até iria, mas o mestrado não me deixa tempo. Ah, imagino. Assim, quando eu vejo mulheres como vocês, a gente vê que existe gente que conseguiu vencer, né? E é bom a gente estar aqui se fortalecendo, passando experiências uma para outra, histórias, né, de superação, né? Que acho que nós, enquanto mulheres, então, estamos aí desbravando o tempo todo, tentando colocar o nosso lugar aí de proteção, de visibilidade, de respeito. E acho que a literatura também dialoga muito com essas temáticas, né? Sem dúvida nenhuma. Você falou sobre leitura na pandemia, né? Então, eu estou lendo na pandemia, né, por conta do mestrado, mas antes da pandemia, eu aproveitava o metrô, porque eu tenho labirintite, né? No ônibus eu não consigo ler, mas no metrô eu já li vários livros, né? Sejam digitais ou de papel. Eu acho que é um pouco disso, né? Da gente se permitir em situações que às vezes a gente, né, não tem o tempo. Será que não tem? Será que a gente, né, como a gente ouve às vezes doutores, né, falando, será que se você trocar essa hora toda na sua rede social, diminuir um pouquinho, você não consegue ler um livro? Mas é um pouquinho do que eu trago para os alunos, né, o que eu falo para eles. Dá para ler, dá para gostar de livro, se permitam, experimentem, leiam sobre aquilo que vocês gostam. Não é legal você engolir um livro, né? Não, tem que ser esse, porque esse é o que está na moda. Enfim, ultimamente eu estou lendo muito Galeano, Harari, né? Harari também maravilhoso. Então, assim, eu acho que tem me acrescentado demais e eu acho que nunca vai parar, né? Sempre vai ter universos e universos para se descobrir. Então, é esse o presente da literatura, né, para a gente. Isso que você falou, Tamar, me lembrou também um caso, tipo uma piadinha falando que a criança falou assim, tinha uma questão que a professora perguntava, agora eu não me lembro qual era a questão, mas era uma questão que não tinha muito a ver, e aí ele que não tinha a ver com a resposta dele, ele fala, é Machado de Assis, é Machado de Assis. Aí a professora falou assim, por que Machado de Assis? É Machado de Assis, porque tudo é Machado de Assis. Toda hora falam do Machado de Assis. Eu não sei quem é, mas é Machado de Assis. Dialoga bem com o que a Tamar falou, dessa questão de que não é para fazer o aluno engolir determinadas coisas que não tem a ver com ele, com a realidade dele, ou a maneira como é colocada também, né? Se ele gosta de Crepúsculo, se ele gosta, sei lá, dessas trilogias, pô, que bom, né? Se ele gosta de gibi, olha que maravilha o gibi. No outro episódio, a gente falou muito do gibi da história em quadrinho, como é bom, né? Como é maravilhosa esse primeiro contato com a literatura. E as pessoas, às vezes, ficam rotulando, dizendo que é ruim, que não sei o quê. Gente, se ela não começar por algum lugar, ela não vai começar. Ela tem que começar pelo que ela gosta, né? Olha, tem isso aqui, tem o gibi, mas olha só, já experimentou? Vamos ver um outro? Vamos ver um início de um romance? Olha que interessante essa história, né? Até as adaptações das obras clássicas para o HQ também, eu achei super legal, bacana, quando é bem feito, né? Para trazer essa rapaziada, né? Eu faço um trabalho legal também na sala de leitura, que eu tento desconstruir determinados preconceitos deles, faço a roda, trabalho muito com a poesia também, que a Paty falou aí, que mexe com ela. Então eu vi alunos bagunceiros pra caramba, que muita gente chamava disso, daquilo outro, estava ali lendo uma ideia toda azul, né, da Marina Colasanti, que eu fiquei assim, gente, eu vou escrever um artigo só sobre esse garoto, porque o garoto era tido como o pior aluno da escola, bagunceiro pra caramba, o garoto não parou e leu com a gente, porque eu também, né, criei todo um ambiente para que isso acontecesse, e ali ele estava lendo a história toda azul da Marina Colasanti, cara. Eu fiquei assim, não, eu não acredito, gente, não acredito. Fiquei assim, inundada mesmo. E é isso, acho que o amor, acho que quem vai dar também literatura tem que gostar, né, e eu sou suspeita para falar porque eu gosto, adoro a história dos outros, adoro ouvir a história de vocês, as histórias das histórias de vocês, para mim, é assim, muito legal de se ouvir, gostoso, prazeroso. Eu só tenho a agradecer, obrigada por partilharem aqui comigo. Eu vou contar uma historinha que as minhas amigas, eu tenho 2 filhos, casal, e minhas amigas, para
professores, quando eu ia nas reuniões, falam, meus filhos leem muito. Minha filha agora também, agora não, já tem uns 4 anos, se formou em português e inglês, que eu não esperava que ela fosse professora, nunca tinham falado nada assim, né? E foi, e está super bem sucedida. E a gente conversando, por que eles leem tanto? Isso eu ouvi da minha filha, que a gente tinha uma mesa, morava numa casa grande, tinha uma mesa assim, e todo domingo, meu marido comprava o jornal, e nós sentávamos assim, e ficávamos lendo. E tinha aquele globinho, que era aquele jornalzinho todo colorido, não sei se vocês lembram disso. Lembra? Tal. Aí ficava, e eles ficavam lendo. E ela falava para mim que ela ficava olhando assim, que a gente ficava olhando, tempo assim, tempo parado lendo aquilo, e ela ficava assim, ai, deve ser muito bom, porque eles nem falam, eles só ficam lendo. Fora que a nossa casa sempre teve esses livros todos, né, que eu já li, e tudo, da época da faculdade, meu marido também lia muito e tal, então isso criou aquele gostinho para eles lerem, e eles, assim, adoram, né? Hoje em dia a gente até troca, assim, dicas sobre livros e tudo, então a importância. Mesmo eu, na minha família, eu não tive isso, eu tive um pouco do meu pai, que me deu livro, e trazia alguns outros livros, mas eu pude, pela educação que eles conseguiram me dar, através de boas escolas e tudo, passar para os meus filhos esse amor pela leitura, esse amor pelos livros. Então, hoje eu fico muito feliz que eu vou na casa da minha filha, ela tem uma estante, não tanto quanto a minha, cheia de livros, com muitos livros meus que ela vem aqui, leva emprestado e não devolve. Aí eu vou, já levo, trago de volta. Vou na casa do meu filho, é uma estante imensa, cada um dentro do seu gosto literário e tudo. Então, isso é uma coisa assim que me dá um orgulho, sabe? E da época eu dava aula, eu lembro desse papo que você está falando aí, quando eu conseguia com aquele aluno mais, desculpa a expressão, capetinha, quando você conseguia trazê-lo, né? Principalmente na escola pública, né? Que as coisas são mais difíceis e tal. Então, assim, é sempre um orgulho a gente saber que a gente faz a diferença na vida desses alunos. Exatamente, exatamente. A gente tenta fazer a diferença e quando a gente consegue ver uma transformaçãozinha, a gente fica batendo palma, né? Super feliz. Isso que você falou aí também, de proporcionar também o momento da leitura para os filhos, né? Eu tentei fazer muitas vezes com meus filhos. Hoje eles estão maiores, né? A Alice está com 19, Miguel está com 14, e eles falam, poxa, mãe, eu lembro você contando as histórias para gente. Hoje eu tento o tempo todo falar, gente, vamos ler, vamos ler. Às vezes eu faço até uma pressão grande pro meu filho, que tá aí agora lendo pra caramba, mas ele não era muito de leitura também, não. Aí ele começou a ler, tá lendo um atrás do outro, e eu tô super feliz com isso, muito mesmo. Fico, assim, super corujona, assim, caraca, não acredito, consegui conquistar. Dentro de casa, vocês não conseguiram, gente. Fica meio estranho, né? Aí ele tem lido aí, tá lendo ficção científica, afrofuturismo, bem bacana. E aí ele vem me contar todo empolgado, né? Caraca, eu li. Tem horas que ele demora muito para terminar, eu falo, menino, você não terminou ainda não? Eu só vou trazer o outro quando você terminar esse. Que ele fica, eu quero o quadrinho, que ele adora quadrinho, né? Japonês, mangá. Eu quero aquele. Nossa, primeiro você tem que terminar aquele outro lá, aquele grandão, 300 páginas. Aí ele leu, tá gostando, tá gostando. E é assim, a gente vai tentando deixar a semente, né? Olha só, eu quero agradecer, numa boa, porque eu estava tão temerosa, e fui convidada para uma outra live, acho que eu já comentei, não sei se eu comentei com você, não aceitei. Ai, eu falei, não sei, não sei o quê. Pô, está sendo tão agradável e conhecer elas duas e pensar que eu tenho sim que voltar, porque isso que vocês estão, esse convite que vocês me fizeram, aquele papo antes da gente gravar, antes das meninas chegarem, por que eu voltei a escrever? Eu comecei a ficar muito afastada do meu universo, que é isso aí. Né? Então está Isso sendo aí. ótimo conversar com vocês, e vocês falaram com tanto prazer desse curso, do mestrado, e não sei o quê. Eu já pensei várias vezes, sabia? Mas você vai começando a se acomodar, né? Uma situação mais confortável hoje em dia, em todos os aspectos. Aí agora fiquei assim tão animada. Então hoje eu recebi assim um chá de ânimo e eu vou participar sim, tá? Que Então, legal, fico muito prazer feliz. imenso
Seu trabalho está sendo ótimo e prazer em conhecer vocês, meninas. Mesmo, obrigada pelo convite, obrigada, né? Adorei conhecer vocês e que a gente consiga fazer tudo que a gente quer, né? Se Deus quiser. Obrigada por tudo. Obrigada, Isa. Foi lindo. Amei conhecer essas duas mulheres maravilhosas, né, que respiram literatura também, né? Os livros, né? Tem como suporte também os livros, né? Eu acho que, como eu falei, é um grande companheiro e além de nos trazer muito conhecimento. E mais uma vez agradeço de coração esse convite. E espero podermos fazer outros projetos juntas, nós 4, e mais outras tantas mulheres aí maravilhosas. Muito obrigada, um beijo, meninas, foi um prazer conhecê-las. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Viva a literatura! Viva a literatura na infância! Viva nós, mulheres! Obrigada, meninas, foi um prazer. Obrigada. Obrigada, um beijo.